uma pessoa que tem um apego seguro, geralmente a gente leva a alguns cenários. Uma pessoa que não tem conflito nos relacionamentos, que sabe se comunicar, que não sofre, que não sente angústia. Só que eu quero te dizer que nada disso é verdade. Um apego seguro vai fazer com que você transforme a forma que você se relaciona. Entender o motivo do sofrimento é claro que é importante, mas a gente entender o que a gente faz a partir disso é melhor ainda, porque você sabendo desses recursos, você vai construir vínculos mais saudáveis. Olá, gurias, meu nome é Gabriela, sou psicóloga clínica de mulheres e aqui no meu canal eu falo sobre ansiedade, relacionamentos e saúde mental da mulher. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre o apego ansioso, o evitativo e o desorganizado. E hoje a gente vai falar sobre o apego seguro. Quando você imagina a pessoa que tem o apego seguro, ela vai sentir medo, ela vai sentir insegurança, ela vai querer ser valorizada dentro de uma relação. Isso tudo por quê? Porque ela é um ser humano normal, ela não é perfeita, ela tem as suas vulnerabilidades, os seus erros e os seus acertos. A diferença é de que essa pessoa, diferentemente das que têm os outros estilos de apego, ela vai saber lidar com isso de forma mais saudável. Ou seja, ela vai saber atravessar essas situações de maneira mais assertiva. Ela vai conseguir se proteger, ela não vai insistir em relações onde adoecem ela, ou ela vai perceber um pouco mais cedo do que essas outras pessoas de que aquele ambiente não é saudável, que tá fazendo mal para ela, e vai se afastar disso. Como um ser humano normal, ela vai sentir angústia, vai sentir tristeza, sentir os efeitos também dessas relações, mas ela vai saber se proteger um pouco melhor. Ela tem o senso de segurança ativado, porque as referências que ela tem de vínculos das relações são saudáveis. Então ela não está acostumada a sentir instabilidade, a ver o caos como normal, a sentir que precisa altos e baixos para se conectar com a pessoa. A forma que ela interpreta essas emoções e as situações são com base nas referências que ela tem. A pessoa que desenvolveu esse estilo de apego, ela teve relações seguras lá na infância. Então essas são as referências dela. Então ela vai saber lidar com essas situações sem precisar atacar, sem precisar fugir para evitar um conflito ou não saber conversar. Ela vai estar disposta com os recursos que ela tem para lidar com aquela situação, por mais difícil que seja. Existe um conceito muito bonito na psicologia que a gente fala base segura. Por exemplo, pensa numa criança. Uma criança pequena, ela tá aprendendo a andar. Então ela tá tentando. Ela explora, ela cai, se assusta, se angustia. E quando ela se angustia, cai, se machuca, para onde que ela volta? Para a figura de referência, para quem tá interessado, para quem tá ali para ser base para ela. Justamente essa base segura, para receber o acolhimento que ela precisa naquele momento. Quando ela se sente segura, ela consegue explorar novamente. Ela tem coragem para poder tentar de novo, mesmo que ela caia, porque ela sabe que tem alguém ali, que tem um apoio para ela se ela precisar de alguma ajuda. Nos relacionamentos dos adultos, acontece algo bem parecido. Quem tem esse estilo de apego seguro, o vínculo com o relacionamento não vai ser uma prisão, não vai ser uma dependência emocional. Isso permite com que você continue crescendo dentro de um relacionamento, sem perder a tua individualidade, sem perder aquilo que é importante para ti, os teus sonhos, os teus projetos. Você não se vincula com a pessoa para se tornar um só. Tem você, a pessoa e o relacionamento. Ele vai deixar de ser um lugar para você sobreviver. É um lugar para você poder seguir junto, escolhendo diariamente estar ali com essa pessoa por desejo e não por necessidade e dependência ou carência. E como que isso ocorre na prática? Vou te trazer alguns exemplos. Imagina uma pessoa que tem ali um relacionamento, se ela tem um padrão mais inseguro, ela vai mandar mensagem, vai esperar um retorno quase que imediatamente, senão já vem os pensamentos. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Já começa a se culpar ou querer controlar a situação. Já uma pessoa que tem o apego seguro, ela pode até estranhar, sentir um desconforto na hora, né? Porque isso é humano, é normal. Mas ao invés dela entrar nessa nuvem ali de pensamentos, tentando interpretar a situação da pior maneira possível, ela vai pensar: ah, talvez a pessoa tá ocupada, talvez ela não conseguiu me responder agora, mas depois a gente conversa. E ela segue a vida dela, sem que aquilo se torne um peso, um desgaste para ela mesma ou pro relacionamento. A gente percebe que ela se preocupou, que ela até sentiu um desconforto, uma angústia, mas ela tem capacidade de tolerar a incerteza. Ela entende sobre os limites dela, do que ela pode controlar e daquilo que ela não pode, como prever o futuro ou imaginar o que a pessoa tá fazendo ou vai fazer.
fazer. Outro exemplo bem comum, a gente pode pensar numa discussão. Quem tem o medo do abandono, geralmente pensa, nosso relacionamento acabou, não tem mais jeito, é isso mesmo. Vai do 0 a 80. Ou dá tudo certo ou dá tudo errado. Não tem um equilíbrio, não tem um meio aí para funcionar. E já quem desenvolveu esse tipo de apego, o apego seguro, ele costuma pensar outras coisas completamente diferentes. Tipo, a gente tem um problema. Como que a gente pode fazer? Então, a forma com que você se relaciona muda completamente se você consegue desenvolver o apego seguro. E nem tem a ver com a outra pessoa, aliás, sabe? Porque muitas vezes a gente fica pensando, mas não existe ninguém perfeito, né? Essa pessoa não era certa pra mim. Ok, isso até pode fazer sentido em algum momento na tua vida. Mas a gente precisa olhar pra gente também. Precisa entender que parte de mim implicou algumas situações. É claro que aqui eu não tô falando de situações de abuso, de relacionamento abusivo. Tô falando de relacionamentos normais. Senão a gente já entra numa outra seara. Conforme você for percebendo essas coisas, você também tem a possibilidade de mudar. A gente só consegue mudar quando a gente olha pra uma situação e entende que aquilo tá gerando implicações, problemas, está me fazendo mal. E é interessante com que eu comece a agir de forma diferente pra me proteger melhor e pra ter relacionamentos mais saudáveis. O que eu falei antes sobre a segurança é muito importante. Uma característica muito comum em quem tem esse estilo de apego é não desejar ou não buscar o controle sobre a outra pessoa, sobre a situação ou relacionamento. Essa pessoa, ela entende que num relacionamento a gente tá vulnerável, então a gente não tem uma garantia absoluta do que vai acontecer. Pode dar certo, pode dar errado, pode dar conflito, pode não ter. Então ela tá mais em paz consigo mesma, porque ela sabe quem ela sabe que a individualidade dela é importante para se manter firme, saudável, porque a segurança que ela sente não vem do controle, ela vem da construção que essa pessoa fez no vínculo que ela tem ali com aquele outro ser humano. E existe outra característica no apego seguro que eu acho muito bonita, que é a pessoa aprender a confiar na própria percepção, ou seja, ela acreditar na intuição dela, acreditar naquilo que ela tá sentindo, naquilo que ela tá percebendo, ou às vezes até naquilo que ela tá vendo mesmo de comportamento. Perceber quando um limite foi ultrapassado, essa pessoa ela consegue se posicionar, ela percebe o que tá acontecendo, se aquilo tá adoecendo ela, e ela não deixa ou não se permite repetir aquilo da mesma forma, pelo menos. Isso se chama autonomia emocional e segurança. E talvez a pergunta mais importante do vídeo seja, e dá pra construir esse estilo de apego? Eu consigo ter apego seguro agora, já adulto? E a resposta é que sim. Mesmo que você tenha crescido em relações difíceis, complicadas, com instabilidade, tenha experienciado um vínculo que não foi saudável na infância ou nos próprios relacionamentos na vida adulta, é possível sim construir o apego seguro. Assim como você aprendeu ao se relacionar de outras formas, você pode aprender a se relacionar de forma segura e saudável. Ensinar para tua mente, para o teu corpo, que você pode se sentir seguro onde não tem caos. E isso a gente vai construindo ao longo do tempo. De que forma? Tendo experiências positivas, ou ao menos ficando mais atenta a si mesma, através do autoconhecimento. Muito disso a gente desenvolve na terapia, porque a gente coloca nome na emoção que a gente está sentindo, a gente não deixa passar. Mesmo que a gente não imponha o nosso limite, não estabeleça na hora, a gente entende o que está acontecendo. A gente vai construindo aos poucos essa percepção de se escutar, de entender o que faz sentido para você e aquilo que não faz. Fica comigo mais um pouquinho que eu vou te deixar algumas perguntas que podem te ajudar a desenvolver um pouco melhor o autoconhecimento, mesmo que você não esteja em um processo terapêutico. São 4 perguntas. Quando um conflito surgir, eu quero que tu te pergunte: o que realmente aconteceu? Eu estou entendendo essa história que está acontecendo agora, ou estou só revivendo histórias do passado pelos meus medos e inseguranças? Segunda pergunta: eu estou reagindo ao meu presente mesmo? Ou essa experiência ativou um gatilho de uma vivência passada muito dolorosa e eu estou agindo como se eu estivesse lá? Terceira pergunta: existe uma evidência real disso que eu estou pensando? São fatos mesmo? Ou são só pensamentos? São só interpretações que eu imaginei? E realmente eu tô tentando entender essa situação ou tentando preencher alguma falta de informação? E a última pergunta, a quarta: o que eu preciso agora? Eu tô sentindo que eu preciso de controle? Será que eu preciso de confirmação, de validação do outro? Ou será que eu preciso de uma conversa honesta para entender realmente o que aconteceu? Essas perguntas, elas vão te ajudar a criar um espaço entre a emoção e a reação, o teu comportamento, para você não agir
agir de forma impulsiva e acabar se deixando levar ali pela emoção, às vezes, que tá latente na hora. Um vínculo seguro, ele não elimina conflito, ele não vai te trazer um relacionamento perfeito, mas o que ele vai te trazer é a possibilidade de dialogar, de respeitar, de entender outras possibilidades de se relacionar. Existe um espaço para que cada pessoa continue sendo ela mesma dentro dessa relação. Eu quero que você leve uma coisa dessa série muito importante. Os estilos de apego não são sentenças. Eles são um mapa só, para te nortear, para entender onde que eu tô no meio disso. Por que que eu funciono dessa forma e por que que eu faço o que eu faço. Eles vão te ajudar a compreender como que você aprendeu a se relacionar. É a partir dessa visão que você vai conseguir construir vínculos mais seguros e saudáveis, pouco a pouco, modificando comportamentos que antes você ia repetir de forma inconsciente, até automática, agindo um pouquinho diferente, ou percebendo quando ele ocorre, ou mudando a função que você está exercendo naquela relação. Agora eu quero saber com você, dessa série, qual estilo de apego você percebeu que você tem, que você desenvolveu ao longo da tua vida? E por fim, se você chegou nesse vídeo agora e não assistiu os outros, te deixo aqui a recomendação para ver os vídeos anteriores e entender os outros estilos de apego.